Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos que estão ouvindo esse vídeo. Amém? Glória a Deus. Amo estar aqui falando do Senhor, falando de Jesus, falando sobre Deus. O mundo está precisando muito de Deus, né? O mundo está precisando, não é só as pessoas que são cristãs, não. É todo o povo. Os que são cristãos, os que não são, todos estão precisando de Deus. E o que tem faltado em nós, na verdade, é a busca, né? É a busca do Senhor. Nós precisamos buscar a Ele em oração. Quando eu busco a Deus em oração, todas as coisas me serão acrescentadas. Amém? Glória a Deus. Então, eu quero estar falando na carta aos Efésios, né? No capítulo 2, no versículo 3 até o 5, fala assim: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Glória a Deus. Amém. Então, nós que andávamos, né, segundo a nossa carne, vivíamos, eu estou falando de mim, né? Eu não conhecia o Senhor e eu andava pela minha vontade. Muitos erros cometi. Mas quando nós temos uma visão profunda, né, de Deus, né? E uma visão profunda daquilo que nós somos, reconhecendo. É difícil reconhecer o que eu sou. Eu falo de mim, viu, irmãos? Eu estou falando de mim. Foi difícil para mim reconhecer quem eu era. Mesmo eu tendo aceitado a Cristo, eu falo aceitar a Cristo, né? Mas na verdade foi Ele que nos aceitou. Não é eu que aceitei a Ele que me aceitou. Ele que me resgatou, me chamou. Ele usou pessoas para me chamar, para servir a Ele. Ele usou pessoas. E nós, nos nossos delitos e pecados, nossas ofensas, rejeitamos. Eu falo de mim. Rejeitei muitas vezes o chamado do Senhor para minha vida. Mesmo eu já conhecendo Ele. Conhecer a palavra de Deus é uma coisa. Agora, obedecer o chamado do Senhor para servir a Ele com integridade é outra coisa, né? Para que eu reconheça isso, eu preciso ter uma visão profunda de mim, quem eu sou. As coisas erradas que eu falo, as coisas erradas que eu vou cometendo no decorrer da minha vida. Porque se a pessoa falar assim, eu nunca cometi um erro, eu nunca fiz isso, nunca fiz aquilo, mas tem erros nossos que nós cometemos com palavras que saem da nossa boca, né? É impressionante, mas tem uma historinha, eu não sei aonde eu vi isso, não sei de onde saiu essa história para mim, que me contaram, mas tem uma historinha que diz assim: tinha um grande rei, um homem poderoso, um rei, e tinha os servos. E ele tinha um servo que ele confiava muito naquele servo. E ele pediu ao servo: vai procura onde comprar um prato mais saboroso e gostoso que existe na terra. Vai procurar isso para mim. E o servo foi procurar aquele prato saboroso que o rei pediu para ele. E ele
andou por tempos ali, quando ele achou o prato, né, uma iguaria, que ele poderia apresentar o rei. Aquele servo era um servo sábio, ele entendia quem ele era, ele sabia o que ele era, e ele foi, achou esse prato e levou para o rei. Mostrando para o rei pegou, abriu ali aquele guardanapo lindo, bordado, né? Aquela vasilha de prata maravilhosa, destampou. Quando ele destampou, ele olhou e falou assim: mas isso aqui é língua. Ele disse: sim, língua. Não, não quero esse, busca outro prato. Escolhe um outro prato onde não tem, mas como você achar um prato melhor. E ele foi e buscou. E trouxe o mesmo prato para o rei, língua de novo. Quando o rei olhou, falou: mas as 2 vezes você foi buscar um prato saboroso, trouxe a língua. Agora você foi buscar o melhor prato, trouxe a língua. Ele falou: sim, porque com a língua, o Senhor pode salvar uma nação, fazer o bem a uma nação. Com a língua, o Senhor pode abençoar milhares e milhares de pessoas. Mas com a língua, o Senhor pode matar o mundo inteiro. Só com a língua. Isso quer dizer que com as minhas palavras, eu custei entender isso, viu, irmãos? Para mim foi difícil entender isso. Com as minhas palavras é que eu cometo todas as minhas iniquidades. É que eu cometo todas as minhas ofensas às pessoas, aos que me cercam, à minha casa, à minha família. Com a língua eu posso levantar pessoas, trazer pessoas para o reino do Senhor, porque o Senhor, sim, Ele é maravilhoso. E Ele diz na palavra: eu é que sei que planos tenho a vosso respeito. Eu é que sei. Então, se o Senhor sabe, por que eu vou querer fazer de mim, para atender o Senhor, o melhor de mim? Nunca farei. Mas se eu tiver o Senhor na minha vida e tiver a vontade de abençoar pessoas, de querer que as pessoas sejam salvas, querer que as pessoas tenham o melhor dessa terra, que as pessoas tenham sabedoria, que as pessoas tenham riqueza, sabia? Riqueza. Com a minha boca eu posso abençoar pessoas para elas terem riqueza. É verdade. Eu quero dar um pequeno testemunho sobre a riqueza. Não, o plano não era esse, mas se o Senhor está me levando a essa direção, eu vou falar. A riqueza com a minha boca. Eu tenho uma casinha de aluguel simples, bem simples. Quando veio um casal do Nordeste para minha casa, eu não conhecia eles, veio alugar a minha casinha. Eu aluguei para eles. E na hora que a moça foi me pagar o aluguel, eu peguei o dinheiro que ela me entregou, peguei a mão dela, com o dinheiro na mão dela ainda, peguei a mão do marido dela, coloquei em cima, pus a minha por cima e a outra por baixo e abençoei a vida dela e falei para ela: Deus manda te dizer que hoje você está pagando o seu aluguel para você sobreviver, morar, mas o Senhor vai te dar uma casa aqui nesta cidade. E ela muito assustada porque ela não tinha nada. Ela veio com malas de saco. Não era mala, era sacos. Cheio de panela, lençol, toalha, roupa de vestir. Só isso que ela tinha. E eu não sou nada. Deus me usou naquela hora e falou para ela: você terá uma casa, você vai pagar a sua casa. Irmã, isso tem 16 anos. E aí, quando eu falei para ela aquilo,
que ela ia ter aquela casa. Ela falou para mim, como que é isso? Eu falei assim, Deus vai mostrar para você. E naquele tempo eu fui ministrando a palavra de Deus, ela morava no fundo da minha casa, fui ministrando a palavra de Deus na vida dela, ministrando na vida deles, o Senhor ganhou eles para Jesus. Mas quando eles aqui se converteram, fui ministrando na vida deles, apareceu uma casa para eles comprarem pela Caixa, na Rua de Baixo. A prestação era menor do que o meu aluguel, pela metade. E eles ficaram muito felizes, foi na Caixa, fez o financiamento, mudou a casa deles, reformou a casa lá. Deus foi dando sustento para eles. E eles foram reformando devagar aquela casa. Hoje a casa deles é muito melhor do que a minha. E eles hoje já compraram, olha como a bênção vai estendendo, irmãos. Quando você aceita o Senhor, eles se converteram, batizaram e Deus foi acrescentando e está acrescentando ainda na vida deles. E eles se converteram e hoje eles têm a casa boa, alugada, por um preço que é melhor do que se eu fosse alugar a minha. Tem um apartamento, compraram um apartamento, para você ver como que a bênção do Senhor nos seguirá. Ela nos segue. A bênção do Senhor segue nós quando nós aceitamos a Cristo. E ele pôs aquela casa, comprou o apartamento. Hoje eles têm um carro do melhor. Não lembro a marca agora, mas é um carro bom. Ontem ela falou para mim que até esse ano de 2025, eles são gratos, irmão, imagina um povo que são gratos a Deus, que esse ano de 2025, eles vão trocar o carro deles por um carro da mesma marca, que custa 130 mil o carro. Olha para você ver como que Deus faz a obra na vida daqueles que têm visão de Deus, que é o que está falando em Efésios. O capítulo 29, 11 de Jeremias, diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. E diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você espera. O que é que você espera na vida? Não estou dizendo do Senhor, mas o que é que você espera na sua vida? Deus tem tudo isso para te dar. Deus tem todas essas coisas para dar para você. Basta você aceitar, você querer as bênçãos de Deus. Para isso, você precisa mudar a sua vida. Essa que é a maior parte difícil da nossa vida. É mudar. Eu tive a maior dificuldade, como eu disse no início. Eu tive dificuldade de mudar. Fiquei viúva aos 23 anos, com 3 crianças pequenas, não tinha emprego, pouco estudo. Mudei para essa cidade grande aqui, e aqui eu já conhecia Cristo, mas eu não tinha nem tempo de ir para a igreja. Eu servia o Senhor na minha casa, porque eu não tinha como ir na igreja. Longe as igrejas, tinha que pagar ônibus para todos e eu não tinha dinheiro. Então, o que aconteceu? Eu demorei para entender que eu precisava. Como eu pagava aluguel, por que eu não aluguei uma casa perto da igreja? Qual o problema? Eu tinha que ter alugado uma casa perto da igreja, pertinho da igreja, para mim poder criar meus filhos com conforto que Deus ia me proporcionar. Mas eu não tinha visão de Deus, do que Deus poderia fazer na minha vida. E com esse passar desse tempo desse jeito, mesmo assim, eu me consertei com o Senhor e o Senhor tem me abençoado grandemente. É o que diz aqui.
esses versículos, eles propõem, né, para o nosso coração a mudança de vida. O versículo de Efésios, capítulo 2, versículo do 3 ao 5, ele propõe para nós uma mudança na nossa vida. Aí você fala assim, mas Jesus não morreu na cruz pelos meus pecados e eu não sou salvo pela graça? Sim, você é salvo pela graça do Senhor lá na cruz. Mas e a obediência? Onde fica? Se o seu filho te desobedecer, você vai ficar triste, não vai? Você não vai dar tudo o que ele quer, vai? Não vai. Eu tenho certeza que não vai. O filho está ali desobedecendo e você dando tudo o que ele quer. Quanto mais você der, mais ele quer e mais ele desobedece você. Então você precisa fazer com que ele te obedeça. Assim é a palavra de Deus. Você precisa fazer com que você obedeça a Deus. E quando a gente tem essa intenção, né, que o nosso coração se volta para o Evangelho, você tem dificuldade de ler a Bíblia? Então lê os Evangelhos, lê o Novo Testamento. Começa lendo em Mateus, Marcos, Lucas, né, João. João é o livro, para mim, o melhor que existe dos 4 evangelhos. Porque ele é o livro do amor, que te ensina a amar e respeitar e obedecer a Deus. Depois de João, você passa já para as cartas de Paulo, que também vai te ensinar, vai te corrigir, vai te dar uma correção, vai falar para você como que você vai agir, por que você não está prosperando, vai te ensinar tudo nas cartas. O Velho Testamento, Deus nos corrige. A Bíblia, no Velho Testamento, é correção para Israel, mas é para nós também, para os filhos de Deus, para aqueles que aceitou a Cristo. E filhos de Deus é só, sinto muito dizer, mas é só aqueles que aceitam servir a Cristo verdadeiramente como seu Senhor. Porque só através de Cristo que somos filhos de Deus. Se não for através de Cristo, somos filhos da ira de Deus, que é o que diz aí em Efésios. Filhos da ira de Deus. Por quê? Porque quando houve o pecado, aí agora entrou a ira. Entrou a desobediência. E é tudo isso no Velho Testamento. Adão pecou e todos nós pecamos. Quando nascemos, já nascemos no pecado. Mesmo que o bebê nunca pecou, mas ele já nasceu no pecado. Então, esses versículos nos ensinam que o verdadeiro cristão, quando olha para si, para a sua humanidade, para o que você é, quando você olha para você, aí nós podemos ver a nossa condição desapreciadora que o pecado nos traz. E quando a gente está depreciado, não temos relacionamento com Deus e nem com as pessoas. Você já observou isso? Se você é desapreciado, você não é uma pessoa preciosa para o seu vizinho, ou para o seu amigo, para o seu inimigo, para o seu conhecido, você não tem relacionamento com ele. Porque você é uma pessoa desapreciada. Fala coisas que ele não gosta, age do jeito que ele não gosta, faz o que ele não gosta. E imagina Deus, quando nós fazemos isso, a morte eterna. O que é a morte eterna? A morte eterna é aquela que vai ficar separada de Deus para sempre. Aí você fala, eu sou ateu, não acredito em Deus. Mas quando você está num apuro aí com um revólver na cabeça, o que você fala? Meu Deus! Se você é ateu, por que você vai chamar por Deus? Então, é uma coisa muito difícil de entender. Difícil de entender, mas não é impossível. Porque eu vivi num lugar, parecia o Egito da minha vida. Sabe? Parecia um Egito. Sofrimento, marido abusivo. Mas Deus mudou a história da minha vida. Mudou toda a história da minha vida. Então, através de Cristo,
E digo para você, o certo para chegar à salvação, à vida, é a vida de obediência. Para chegar à salvação, para chegar a uma pessoa ser grata, ela precisa ser grata para chegar até a Deus. Você pode agradecer todos. Eu acordo, quando eu acordo, suponho que eu acordo 5 horas da manhã, porque eu não tenho horário para acordar. Às vezes eu acordo 5, 5 e meia, 6 horas, mas não vou me levantar naquela hora. Mas eu já abri os olhos, Senhor, obrigada, meu Deus, obrigada pelo dia de hoje, eu abri os meus olhos. Quantas pessoas hoje não teve esse privilégio de abrir os olhos pela manhã? Eu sou grata ao meu Senhor pelo meu dia que Ele me deu. Ele me deu o dia de hoje, eu vou viver o hoje, porque amanhã pertence a Ele. Quantas pessoas estão aí no amanhã pregando, ou num congresso, ou numa reunião, ou dormindo, como meu tio morreu dormindo. Ele deitou do jeitinho que ele deitou, com as mãos assim. A minha tia viu de manhã que ele estava do mesmo jeito que ele deitou, e duro já. Tinha morrido quase na hora que ele deitou. Ele nem viu morrer, ele dormiu e morreu. Então, nós precisamos saber que há um Deus que nos ama. Tem um Deus eterno que ama você. Sabe? Aí você pode dizer, eu já sou salvo. Não, você precisa ter relacionamento com Deus. Você precisa chegar na presença de Deus e falar para Ele, falar, Senhor, eu estou aqui para orar pela minha nação, pelo meu presidente, pelos deputados, o Congresso lá, por os senadores, pelos juízes, por todos ali, Senhor, eu estou abençoando a cada um deles. Você tem essa força para abençoar pessoas. Ó, a nossa língua. Nós podemos, é o que a palavra de Deus diz, com a língua você pode abençoar ou amaldiçoar. Então eu prefiro abençoar. Oro pela minha nação. Todos os dias eu estou no culto, eu oro pela minha nação. Porque eu vivo aqui. E oro também por outras nações, acredita? Hoje mesmo eu já orei lá pela nação lá dos americanos. Já orei por eles hoje, porque hoje é o dia 20, né? Dia deles. Então já orei, falei, Senhor, traga livramento, não permita que nada de mal aconteça a ninguém naquele lugar, porque lá tem muitas pessoas que servem a Ti, tem as que não servem a Ti, não permita que com nenhuma delas aconteça nada errado, que eles venham passar esse dia 20 na bênção do Senhor. Eu já orei. Então nós precisamos fazer isso, orar, abençoar pessoas, trazer pessoas para perto do Senhor. Amém? Quero orar por todos os irmãos, por todas as pessoas. Quero orar pela nossa nação, pelos nossos policiais, todos os policiais, do pequeno até o maior. Orar para que toda essa nação seja abençoada, para que tudo dê certo, para que tudo venha sair conforme a vontade de Deus, que é de permanecer, de ser pensamentos de paz e não de mal, que Deus tem a respeito da nossa nação. Então precisamos orar por todos, abençoar a todos os pastores que tem nesse Brasil, no mundo, que enfrenta lutas. Eu sei que enfrenta lutas, muitas lutas. Precisamos orar. Amém? Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, eu apresento a Ti, meu Senhor, a minha vida, peço perdão dos meus pecados. Eu sei, ó Deus, que o Senhor nos perdoa, o Senhor é fiel e justo e misericordioso com as nossas vidas. Eu apresento a Ti, meu Senhor, todos os pastores desse mundo, desse Brasil, de todas as nações, que o Senhor abençoe eles, livra eles da morte, livra eles do mal, Senhor. Eu apresento a Ti, Senhor, a minha nação, que o Senhor esteja abençoando o Brasil, ó Pai, com todas as sortes de bênção, com pensamentos de paz, que é isso que o Senhor tem para nós, é paz e amor e união para a nossa vida. Que o Senhor abençoe essa nação, Senhor, desde o pequeno até o maior, desde aquela autoridade menor até a maior, Senhor. Que o Senhor abençoe cada um deles,
Pai, os deputados, os senadores, os deputados federais, que o Senhor esteja abençoando, meu Deus, em nome de Jesus, abençoa o presidente, abençoa, Senhor, todos os juízes dessa terra, Pai, eles não é o juiz máximo do mundo, mas é o juiz para corrigir as nações, corrigir as pessoas. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor traga, Senhor, uma solução a melhor, Senhor, pensamentos de paz sobre nós. Traga paz sobre todo mundo, aonde está em guerra, aonde não está, aonde tem pessoas sofrendo, ó Pai, em nome de Jesus, nós combatemos, ó Deus, todo mal, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor traga, Senhor, a bênção sobre as crianças de todo o Brasil, de todo o mundo, os adolescentes, ó Pai, em nome de Jesus, que é a nação do futuro, ó Pai, que é o povo do futuro, porque os adolescentes, as crianças, é os próximos governantes, é os próximos daqui uns tempos, meu Deus, o povo que vai estar comandando o mundo. Então, que o Senhor esteja abençoando a cada um deles. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, ó Deus, buscar a tua igreja, vem salvar a tua igreja, Senhor. Nós precisamos disso, ó Deus. Em nome de Jesus, eu agradeço a ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que o Senhor abençoe a cada um, traga paz, traga segurança, traga ali tudo que o Senhor quer para nós, que é pensamentos de paz, de união e de amor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Deixe seu like, amém? O seu joinha, né? Deixe o seu compartilhamento, visualiza o vídeo para que você possa abençoar pessoas, compartilhe para abençoar pessoas. Tem muitas pessoas que precisam ouvir esta palavra de obediência, de paz, de amor, de esperança, profecia. Que o Senhor abençoe a cada um. Amém? Aprenda a profetizar, irmãos. Aprenda a profetizar o bem na vida das pessoas. Aprenda a profetizar o bem à nossa nação. Está precisando de profetas verdadeiros que abençoam, que profetizam o bem sobre a nação. Amém? Que Jesus abençoe você hoje e sempre. Amém.